Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa segunda webinar. Já tivemos uma semana passada sobre BEMP, hoje é BRIT. Nosso horário é 18h30. Eu vou dar só 5 minutinhos para o pessoal continuar entrando e aí a gente já inicia, tá bom? Antes disso, vão ter algumas instruções aqui, mas vamos dar 5 minutinhos e aí eu já retorno com as instruções e a gente inicia a nossa noite, tá bom? Boa noite para todo mundo. Bom, pessoal, para não ter atrasos, vou iniciar a nossa noite. Hoje a gente vai fazer uma webinar totalmente dedicada ao ICCAN Elite, então essa avaliação aí do reflexo do VOR. O nosso convidado de hoje é o Thiago, que ele é fonoaudiólogo, membro internacional da Alta Pathology Society de Harvard, especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fono e mestrando na FOB-USP. Ele é o fono responsável pelo serviço de otoneuro da Toto Saúde e Lamunier, Instituto de Otorrinolaringologia em Goiânia, e é fonoaudiólogo do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia em Brasília e professor convidado dos especialistas notáveis de saúde e inovação. Hoje a nossa noite ela vai ser, como diz o nome aí, né, levando para a prática clínica. Então a gente vai ter aí um misto, um pouquinho de prática ao vivo, o que vai ser bem bacana. E para isso a gente vai instruir para vocês como que vocês vão ter que configurar aí a tela de vocês para vocês conseguirem ver tanto software quanto a questão do manuseio, da questão das provas aí do Thiago realizando as provas, tá? Além disso, a gente vai abrir no final para as perguntas e eu peço por gentileza para que todas as perguntas sejam mandadas no Question and Answer e não no chat, porque no chat acaba se perdendo, no Question and Answer fica mais direcionado e a gente consegue responder para vocês certinho. Me perguntaram no chat se vai ser disponibilizada a webinar. Ela é gravada, mas não é disponibilizado, tá? O interessante é realmente assistir ao vídeo para poder tirar as dúvidas. Depois de um tempo, ela é disponibilizada no canal da Interacústicos Brasil do YouTube, mas também não tem uma data. Eu não consigo passar uma data já para vocês, vai para edição, tudo mais, a questão do marketing, para fazer esse post, mas aí fiquem ligados nas mídias sociais da Interacústicos Brasil, que vai ter lá a data em que for ao ar, enfim. Em relação também a certificado, que sempre questionam, quem assistiu ao vivo até o final recebe depois por e-mail o certificado, tá? O Ângelo vai instruir vocês em relação a como vocês devem configurar a tela de vocês para assistir ao webinar, tá? Antes dele instruir, eu já agradeço ao Ângelo pela ajuda, pelo suporte hoje, porque eu estava viajando, geralmente eu que sou o host, eu acabei de chegar em Natal, então tá uma correria, e agradeço também ao Thiago por ter aceitado o convite, que eu tenho certeza que vai trazer aí um conhecimento maravilhoso. Então é isso, aproveitem muito a noite, vai ser bem bacana, bem positiva, cheia de conhecimento. E, Ângelo, por favor, instrui o pessoal aí de como fazer o uso. Boa noite a todos. Então, como a Marina já me apresentou, sou o Ângelo, também fonoaudiólogo da Interacústicos. Primeiro, para vocês terem uma experiência melhor aqui com a prática do Thiago, a gente gostaria de sugerir que vocês clicassem na parte de cima, no canto superior direito, em View, e aí vocês podem clicar em Speaker, e aí vocês vão conseguir ver as duas telas dele quando ele estiver compartilhando. Porque o Thiago ele vai ficar em uma tela fazendo a prática e em outra tela compartilhando. Para a gente ter uma experiência melhor, vocês conseguem mudar isso no canto superior direito em View. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar aqui no chat, que a gente pode tentar auxiliar vocês. Como a Marina falou, as dúvidas vocês mandam no Question and Answer, que fica na parte de baixo aqui no aplicativo. E era isso. Muito boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Semana passada estávamos juntos e agora, de novo, com uma outra visão agora que é o VRIT, né? Semana passada falamos sobre o sistema otolítico,
os VEMPs, e agora a gente vai falar um pouco sobre velocidade angular. Então, como os meninos falaram, vai ser uma coisa um pouquinho diferente. Para quem já conhece, está acostumado a ver algum curso meu, já sabe mais ou menos como que funciona. Então, a gente vai ter... A intenção é o quê? É como se vocês estivessem aqui comigo fazendo o exame ao vivo. Então, vai aparecer para vocês aí a tela que eu vou compartilhar, onde vai estar o software do Verrit e vai ter o celular filmando eu executando, falando para vocês algumas coisas em relação ao Verrit, tá? Então, espero que dê certo, que vocês possam aproveitar bastante e que tirem todas as dúvidas possíveis, que eu souber, o que eu não souber, a gente corre atrás e manda para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Primeiro, muito importante, gente, para fazer isso eu não consigo fazer sozinho. Então, eu tenho uma equipe aqui, e aí eu gostaria de apresentar a minha equipe aqui para vocês. Então, vocês. Então, nós temos aqui a nossa equipe, todas fonoaudiólogas, Dejane, Rebeca e Débora, todas trabalham aqui no Instituto comigo e se prontificaram a poder ajudar para a gente poder tentar fazer uma aula aí de muita qualidade e tentar trazer o máximo de informação para vocês. Sozinho eu não conseguiria fazer isso daí. E graças a Deus, tanto lá em Goiânia como aqui em Brasília, eu sou rodeado de pessoas que compram a ideia, que têm essa intenção de poder ajudar e elas, né? Muito obrigado, meninas, né? E é isso aí, pessoal. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, aqui agora eu vou fechar o vídeo. Meninos, só me dê um feedback aí para como é que tá a situação aí em relação às câmeras. Se está dando certo, eu vou ligar a câmera do celular. Vocês estão me vendo no celular? Sim, Tá só deu aparecendo? para ver agora a câmera traseira. Para mim aqui não está aparecendo nada. Ué, que estranho isso. Agora sim. Agora vocês estão me vendo aqui, certo? Sim, estamos chegando. Então vai ser o seguinte. Então, nesse momento agora, eu vou passar o telefone para a Dejane. E a Dejane vai pegar aqui toda essa parte prática. E aí vocês vão ficar com essas duas telas. Essa tela que eu estou aqui, fazendo a prática, e a tela do exame lá ao vivo, tá? Então, eu vou inverter aqui a tela. Dejane, agora é com você. Certo? Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, a gente vai fazer a prática aqui. Então, geralmente a gente coloca a cadeira de 1 metro a 1,5 metro de distância no mínimo do alvo. Então, a gente colocou um alvo aqui que está até um pouco menor, tá? Mas a gente colocou esse alvo. Geralmente, na minha rotina, o que eu faço? Eu coloco 3 alvos, certo? Eu coloco mais em cima, um no meio e um embaixo. Por quê? Pelo fato do paciente, porque às vezes tem paciente que é maior, tem paciente que é menor, e aí você regular, porque às vezes você coloca só um alvo, se você for toda vez tirar, colocar e tirar, colocar um novo, aí tudo bem, não tem problema. Mas se você for deixar fixo, é bom você ter essa variação. Por quê? Porque aí você evita do paciente olhar para baixo ou ter que ficar olhando para cima, porque o alvo não está nivelado com os olhos dele, tá? Então aqui a gente já fez direitinho do jeito que vai ser com a Rebeca. Então a Rebeca vai sentar aqui para nós na cadeira. E aí uma coisa que eu faço, né, assim, uma coisa minha, eu sempre posiciono, cada um tem uma forma de fazer, mas eu me sinto seguro que eu coloco aqui nos olhos do paciente, peço para ela segurar aqui na lateral, segura aqui na lateral para mim, eu peço para ela dar uma ajustada no olho, porque às vezes o olho eu coloco e não está de uma forma que está legal, e aí ela segurando, eu vou fazendo um ajuste aqui, ó. Eu aviso para ela que vai ficar bem apertado, que vai incomodar, certo? Pode soltar. Aí a gente ajusta lá na câmera, para o olho dela aparecer bem. Vai estar aparecendo lá. Só aqui para isso. Às vezes eu abro um pouquinho. Tá aqui. Vocês veem que ali, ó,
Então, os fiozinhos de cabelo dela, e aí acaba atrapalhando. Olha só como vocês olhando aí na tela, como melhorou a captação da pupila dela, certo? Então, às vezes, o que eu faço? Às vezes, se o paciente não tem essa sorte que vocês estão vendo aí de ter a pupila bem registrada ali, eu, às vezes, ou eu abaixo aqui um pouco no olho para abrir um pouquinho o olho, ou às vezes, quando a pálpebra está um pouquinho rebaixada, eu vou e tento aumentar aqui um pouquinho para poder abrir e ficar bem, captar bem o sinal ali. Então, eu consegui pegar o sinal, e aí agora a gente vai fazer a primeira parte que é muito importante, que é a calibração. Primeiro a gente faz a calibração dos olhos, e depois a gente vai fazer a calibração da cabeça. Então, aqui no software, vocês estão vendo aqui, eu clico para fazer a calibração. Quando eu vou iniciar, aí mostra ali, Jane, para eles. Não sei se dá para vocês verem aí, mas tem uma cruz, né? Que é a calibração. Então, o que eu faço? Eu geralmente posiciono ela no alvo, certo? E aí eu vou dar as orientações para ela. Para ela ficar com a cabeça parada, sem mexer a cabeça, e ela vai olhar na luz que eu pedi para ela olhar. Essa vai ser a instrução que eu vou dar para ela. Então, Rebeca, você vai olhar na luz que eu vou pedir para você olhar, você vai fixar naquela luzinha vermelha do meio, sem mexer a cabeça, tá? Então, olha na do meio, direita, esquerda, no meio, para cima, para baixo, no meio, esquerda, direita, no meio, para baixo, para cima, no meio. Então, vocês observam aqui, ó, que aí vocês estão vendo aí no software, que ela fez uma calibração muito, muito bonitinha. Ela conseguiu alcançar os alvos direitinho do jeito que é proposto pelo exame. Então, a gente tem aqui o que ela fez aqui. Então, nesse primeiro momento, vocês veem aqui qual foi a performance dela. E aqui embaixo, o que é esperado. E a gente vê se ela conseguiu captar, se ela conseguiu alcançar mesmo o que é esperado como a calibração. Então, nesse momento aqui, a gente calibrou os olhos, mas a gente precisa calibrar a cabeça também no equipamento da Interacoustics. Então, a gente vai selecionar aqui Red. E aí, Rebeca, você vai ficar olhando lá no alvo o tempo inteiro. O tempo todo olhando lá no alvo. E eu vou realizar movimentos horizontais e depois verticais, tentando atingir ali a velocidade de 80, que é o que a fabricante pede para a gente fazer. Então, você faz a horizontal, depois você vem vertical aqui. Pronto. Feito a calibração, tanto dos olhos como da cabeça, o que é o ideal? Que a gente não encoste no óculos, ou o paciente tenta mexer no óculos, tentar remover, fazer algum ajuste no óculos, porque a gente já calibrou do jeito que está aqui, certo? Então, aqui ele mostra a calibração da cabeça, e aí a gente vai para os canais semicirculares. Então, primeiro a gente vai fazer o canal lateral, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu faço no meu dia a dia, né? Então, a fabricante, o que ela sugere? Que a gente faça o exame aqui, né? Então, você vai segurar aqui na mandíbula do paciente, e aqui você tem total controle sobre a cabeça dele, e você vai fazer os impulsos para um lado e para o outro, certo? E aí, o que eu faço na minha prática? Porque, geralmente, chega mais um pouquinho aqui, Jane. O fio da câmera, eles sugerem para fazer aqui. Se você fazer com a cabeça, com a mão em cima da cabeça, você vai encostar no fio e não vai dar certo, tá? Então, geralmente, o que eu faço? Eu coloco o fio aqui do lado, aqui, ó. Eu coloco aqui do lado, e isso possibilita eu realizar dessa forma. Mas isso é uma coisa minha, entendeu? Então, eu estou mostrando para vocês as possibilidades do dia a dia, o que é na prática clínica. Então, o que eles sugerem é que a gente faça aqui, segurando na mandíbula do paciente, no queixo, e fazendo um movimento, mas se você também quiser fazer aqui em cima, é possível. Contanto que, ó, vocês observam aqui, ó, se eu chegar mais perto aqui, observam que minha mão não está no fio, não está pegando no fio, não está pegando na fita, entendeu? Então é uma possibilidade, é uma opção que eu faço no meu dia a dia, tá? Então agora, Rebeca, você vai ficar olhando lá no alvo o tempo inteiro.
vou movimentar a sua cabeça para um lado e para o outro, mesmo eu movimentando a cabeça, você vai ficar olhando lá no alvo o tempo todo. E aí, qual que é a grande dificuldade das pessoas, principalmente no início, quando a gente começa? É como que a gente vai segurar a cabeça do paciente. Então, num primeiro momento, cheguei aqui mais perto, Jane, para a gente poder tentar mostrar. É difícil por câmera, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos. A gente tem que tomar cuidado para não pegar no elástico, certo? E aqui em cima, qual que é o ideal? O que você tem que ter como noção em relação ao exame? Você tem que ter o controle da cabeça do paciente na sua mão. Então, ó, você que mexe a cabeça dele, entendeu? Vai ter aqueles pacientes que eles vão ficar um pouquinho mais rígidos, que eles não mexem muito, mas você que vai ter o controle da cabeça dele. Então, o que eu sugiro? Geralmente, você vai firmar a palma da mão na cabeça e aí você tem o apoio da cabeça. Você sente a pressão da minha mão na sua cabeça, velho? Tá vendo? Então ela está sentindo a pressão. Porque aqui eu tenho total controle. Porque o que vai evitar? De, por exemplo, eu dar um impulso e minha mão, ó, quer ver? Chega aqui pertinho, Jane. Minha mão deslizar na cabeça do paciente. Às vezes eu dou um impulso e desliza. Eu tenho que firmar a mão. Uma outra coisa também que é muito comum no início é o quê? Parece que as pessoas elas ficam tão tensas para fazer o exame e tentar fazer de uma forma correta que ela dá o impulso aqui, ó. Então filma bem aqui na cabeça, Jane. É aquela coisa, ela dá um impulso aqui e solta a mão. Ela dá um impulso e solta a mão. Sendo que, na verdade, o que você tem que fazer? Você vai dar um impulso e vai segurar. Depois você volta para o centro. Aí você vai para o outro lado, dá um impulso e segura. E não fazer um movimento de seguir e soltar. Porque isso também vai dar artefato na hora do seu exame, certo? Então a gente vai fazer aqui, Rebeca vai ficar olhando lá no ponto fixo, vai evitar de piscar, ficar com os olhos bem abertos. Então, a gente vai dar o start aqui. Estou olhando lá o tempo todo. É um movimento curto e rápido. Então, o que a gente observa aqui? Ó, vocês vendo aí no software. Então, eu tenho aqui o movimento da cabeça, em vermelho, e eu tenho o movimento dos olhos. Essa tela aqui de cima, ele está me mostrando o impulso ao vivo. O tempo todo, na hora que eu estou dando o impulso, ela está mostrando ali como foi feito o impulso. E aqui eu tenho um feedback de que se esse impulso foi bem realizado ou não. Então a gente vai continuando. E aí eu vou fazer o quê? Movimentos involuntários, para ela não... Só um pouquinho, gente, que dá uma travada aqui. Então, vamos lá. Vai olhar lá no alvo o tempo todo, evita de piscar. Movimento curto e rápido. Meninos, me dão um feedback aí se tá aparecendo tudo tranquilo aí, estão conseguindo acompanhar aí, enquanto eu realizo aqui. Tudo ok, estamos acompanhando. Ótimo. Então, ó, fiz 10 impulsos para o lado direito, tá? E 10 impulsos para o lado esquerdo. Então, aqui, ele vai... Primeiro, eu vou fazer o exame, e aí depois, num segundo momento, aí a gente vai lá para o software, aí eu mostro para vocês algumas outras coisas, tal, até para a gente poder liberar as meninas também.
Então, eu fiz no canal lateral. Então, essa primeira página aqui, eles vão me dar alguns dados, né? Que a gente vai conversar mais lá na frente. E aí eu já vou para os canais verticais. Então, no equipamento da Interacoustics, vai permanecer da mesma forma. Do jeito que ela está aqui com a cabeça reta, olhando lá no alvo, ela vai permanecer. Ela não precisa virar a cabeça com angulação de 45, de 40 graus para um lado e nem para o outro, certo? Por quê? Porque aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um movimento do canal. Então, eu vou fazer aqui e vou fazer aqui. Então, aqui eu estou fazendo anterior direito e aqui posterior esquerdo. Lembra que o VRIT são pares sinérgicos, certo? Da mesma forma, a gente vai fazer do outro lado. Então, ela vai continuar olhando lá fixo no alvo e eu vou realizar esses movimentos na cabeça dela. Olho bem aberto. Vai ficar olhando lá no alvo. Vocês estão vendo que ele está rejeitando muito. Não sei se vocês estão percebendo, se dá para perceber aí no vídeo de vocês, mas é porque o programa está um pouquinho lento. Então ele não está captando. Tá vendo que aqui, ó, ele aparece umas falhas, tá vendo? Essa falha aqui tá querendo dizer o quê? Que ele não conseguiu captar o movimento, porque como está um pouquinho mais lento o software, acaba ele não aceitando o impulso. E aí uma coisa interessante, vocês observarem aqui, ó, nesse gráfico, ele vai te dando um panorama se você está conseguindo fazer o impulso na angulação que é esperado da cabeça. Então, isso também é muito interessante, esse padrão de você olhar ali para saber se você está fazendo um impulso, tá vendo? Esse já ficou um pouquinho fora, não quer dizer que a angulação não foi legal. E aí você consegue, ó, ótimo, perfeito. Então fiz 10 também do Halp. E agora vamos para o LARP, que é a última parte do VRIT. Ela vai permanecer olhando lá no alvo. Lembrando que nos canais verticais, o que a gente tem que ter noção? Essa mão aqui que está no queixo, ela é mais para o apoio. Então, eu estou apoiando a cabeça dela aqui no queixo. E essa mão aqui de cima é que vai dar a direção para qual vai ser o ângulo que eu vou fazer o exame. Então, o controle dos canais que eu vou estimular, eu vou fazer com a mão que está na cabeça, em cima, certo? Tanto para trás como para frente. E aqui embaixo é para dar um suporte. Então, eu não vou mexer essa mão aqui, nem para baixo, nem para cima. Ela vai ficar parada para eu firmar e conseguir realizar um impulso curto e rápido. Então, vamos lá. Olhando lá no alvo.
fato de estar lento, ele não está pegando. Vocês estão vendo, ó, que o impulso está saindo bonitinho, porém, ele não está reconhecendo. Isso aqui está premiado, hein? Ótimo. É esse também pro ar. Então, quando a gente finaliza o exame, ele vai abrir essa tela aqui para vocês do exame dos 3 canais. Então, a gente vai fazer aqui agora o SHINP e depois a gente vai conversar sobre eles. Então, agora o SHINP, ele é um pouco diferente, por quê? Porque ali a gente vai pedir para o paciente no RIMP, né, no verite dos canais laterais, anterior e posterior, para ele fixar no alvo, e o alvo vai estar ali, parado o tempo todo. Nesse momento agora, quando eu vou fazer o SHINP, mostra lá, veja aí na parede. O alvo está ali na parede. Então, o que vai acontecer? Quando eu movimentar a cabeça dela, o alvo aqui também vai movimentar. Ó. Então, eu movimentei, ó, tá vendo que o alvo movimentou? E o SHINP vai ser baseado no quê? Eu faço o movimento de cabeça e ela vai ter que fixar o olho no alvo lá do centro. Então, acaba que ela vai ter uma correção dos olhos para poder pegar e fixar o olho no alvo do centro. Então, ele muda um pouquinho a estratégia para realizar o exame. Então, vamos lá, Rebeca, você vai olhar lá no centro, onde a bolinha do centro for, a luzinha vermelha, você acompanha com os olhos, tá? Vou mostrar aí, o seu olho. Ah, gente, ó, uma coisa muito interessante aqui que é bom que acontece. Cabelo liso, por mais que você prenda, fixe bem o elástico, ele acaba deslizando um pouco. Então, o que aconteceu com o óculos dela? Acabou caindo aqui um pouquinho. Ver se a gente consegue ajustar. Melhorou? Você vai aqui. E aí, o que acontece quando a gente está fazendo o SHINP? Pelo fato dela ter que olhar no alvo, o olho dela vai fazer a correção e ela vai fazer o que a gente chama de sacada anticompensatória, que está aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, se vocês observarem aqui na tela. Então, eu tenho o ganho e eu tenho a sacada anticompensatória, por quê? Porque ela está olhando no alvo na hora que eu movimento a cabeça. Então, ela faz o movimento, ela olha no alvo e ela tem como se fosse um delay, e ela acaba gerando essas sacadas de refixação. Ótimo. Excelente. Marina, Ângelo, será que alguém quer tirar alguma dúvida da prática aqui? Da execução, do exame? Tem alguma pergunta para a gente poder tentar
fazer alguma coisa aqui ou eu libero as meninas? O que vocês sugerem? Alguém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, então. Thiago, a Marina já estava respondendo algumas perguntas aqui, mas acredito que eram bem pontuais, assim. Acho que não vai ter problema encerrar essa parte. Parte prática é tranquilo, né? Ok. Então a gente vai passar agora a gente vai mexer ali no software em cima do exame que a gente realizou aqui, certo? Então, igual nesse caso aqui, pessoal, o que aconteceu aqui de ter, ó, olha como é que tá aqui o cabelo dela, tá vendo? A tira, ela veio aqui para baixo, ó, e aí com isso o óculos caiu também. Então, o ideal é o quê? É você reposicionar, e aí se você mexer no óculos, você vai lá, faz a calibração novamente, para poder fazer o exame. Então, acontece de ter isso, principalmente nas pessoas que têm o cabelo muito liso. Mesmo você apertando, fica bem apertado, tá, Rebeca? Machucando, provavelmente, né? Mesmo apertando, isso pode acontecer também, tá? Tudo bem? Sobreviveu? Ótimo. Ok, pessoal. Então, olha só, essa parte da prática aqui, para vocês terem uma noção mais ou menos, a gente ainda vai conversar ali no software, vou mostrar algumas coisas do software, e a gente finaliza com alguns traçados de exame, certo? Então, a parte da prática seria mais ou menos isso, para vocês terem uma noção de como é, né? Principalmente quem não faz o BRIT. E agora a gente vai ali para o computador, aí eu vou desligar o celular, e a gente fica só lá no computador para a gente poder conversar um pouquinho sobre o software. Tranquilo? Ele pode fechar a câmera. Deixa eu ver. Thiago, nós não ouvimos essa última parte. Acabou que eu acho que vocês não me ouviram, né? Porque estava Não. no mudo aqui, né? Mas eu estava só apenas agradecendo as meninas por elas terem nos ajudado aqui, para vocês terem uma noção mais ou menos, principalmente quem não tem a prática, nunca fez o VRIT. E agora vamos entrar aqui então no software, vamos mexer um pouquinho aqui no software. Então, olha só, uma coisa que eu acho que é interessante, porque a gente vê aqui que quando a gente faz os impulsos, ele fica com a velocidade da cabeça e dos olhos como se fosse um espelho, que é o que acontece, né? Porque a cabeça ela vai para um lado, só por via das dúvidas. Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Me dê só um Agora feedback aí. tem tudo certo. Tá, né? Ok. Então, ele fica um espelho. Por quê? Porque é o movimento da cabeça e o movimento dos olhos, eles são opostos. Então, acaba que acontece isso. E aí, o que a gente pode fazer para poder facilitar a visualização, até a análise? A gente vem aqui em Report e a gente seleciona essa opção aqui, ó. Porque aí ele vai inverter as ondas, né? Então, ela vai ficar com as ondas sobrepostas, né? Então, quais são os dados que a gente observa aqui, né? Então, nós temos aqui os impulsos do lado direito, nós temos os impulsos do lado esquerdo. Aqui embaixo, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, são os tipos de análises do ganho, né? Eles fazem o software da Interacoustics, ele faz a análise de duas formas, e a gente vai conversar sobre isso lá na frente. Então, e outra coisa aqui, ó, aqui a gente consegue também ver, ter um panorama do quê? Primeiro, o ganho
nesse eixo vertical aqui, a gente observa como que foi o ganho desse canal também, e no eixo horizontal a gente observa a velocidade. E aqui é interessante, por quê? Porque a gente consegue observar também simetria de velocidade. Porque também não adianta você fazer uma velocidade muito rápida para o lado direito e o lado esquerdo ser menos, porque aí vai causar uma assimetria de velocidade. Isso não é legal, tá? Então, são algumas informações que eles aparecem aqui. Outra coisa que é interessante, que não vai não aparece geralmente não vai no laudo, é essa parte aqui dos resultados. Então, aqui a gente tem todos os dados do ganho, né? E também temos aqui algumas características em relação às sacadas. Então, a gente tem aqui características como o pico de velocidade, que é a amplitude da sacada, a duração da sacada, a latência e a quantidade de sacadas que aconteceu durante o impulso. Se você desce aqui um pouquinho mais, você tem os mesmos dados, bem específico, um por um, cada impulso, ele apresenta o dado de cada impulso de forma isolada, e aqui a gente consegue ver também a velocidade da cabeça. Então, a gente consegue ver a velocidade de cada impulso. Então, no primeiro impulso, teve uma velocidade de 259, no segundo foi 234, então a gente consegue também observar a velocidade do impulso da cabeça nesses casos aqui. Deixa eu só trocar a cadeira aqui, pessoal. Então, a gente observa que esses dados aqui, segundo, né, o que o próprio software analisou, ele observou aqui que no canal lateral, no lateral esquerdo, teve apenas 3 sacadas de refixação. E no direito, apenas 1, certo? E aí, uma outra coisa que é muito importante a gente fazer e que acaba perdendo mais tempo na hora, porque fazer o exame, ele é rápido, ainda mais quando você tem a prática, quando você tem o domínio cada vez, quanto mais você fizer, mais prática você vai ter, mais domínio você vai ter sobre o equipamento, e às vezes você vai agilizando também no tempo do exame. A análise que acaba demorando um pouquinho mais. Então, aqui, ó, eu venho em Report e venho aqui para selecionar o traçado. Então, aqui eu tenho uma opção que é poder excluir algum traçado que eu tenha feito e que eu não gostei. Então, por exemplo, se eu quiser aqui excluir, falar, ó, eu não gostei desses dois aqui, eu seleciono aqui em cima. Só. E vem em Delete, seleciono e deleto. Então, de 10 que eu tinha feito, eu fiquei com 8. E aí eu venho aqui e falo, não gostei desses daqui também. E aí eu deletei esse. Eu não vou deletar esse daqui por uma causa especial. Depois eu explico para vocês. E deletei esse daqui. Então, se caso você for fazer isso, às vezes você fala assim, não, no meu consultório eu tenho o costume de fazer de 15 a 20 impulsos. Ou não, eu faço 20. Às vezes, se você quiser fazer 25, e aí você vê aqueles que não ficaram homogêneos, você vai lá e apaga eles. Só que o que é interessante é você fazer isso, mas fazer a mesma quantidade dos dois lados. Então, se eu apaguei 2 do lado direito, eu vou apagar 2 do lado esquerdo para ficar a mesma quantidade de impulsos, tá? Então, suponhamos que eu aceitei esses daqui, certo? Então, eu já selecionei os que eu quero, e aí eu venho aqui agora e vou observar as sacadas. Isso daqui, pessoal, é muito importante porque é claro que aqui a gente não vai ter, pelo fato da Rebeca ser um indivíduo normal, que não tem queixas, né? Mas a gente vai aqui brincar um pouquinho aqui, só para vocês terem uma noção em relação ao quanto é importante essa parte do exame, de saber analisar o VRIT. Então, por exemplo, suponhamos que eu olhei aqui nesse traçado e eu considerei essa sacada aqui como uma sacada relevante, certo? Só porque o software ele não aceitou. Ele olhou e falou assim, não quero. Uma das grandes vantagens, e que para mim assim tem sido muito interessante, principalmente para
para minha dissertação do mestrado, que eu tenho utilizado esse equipamento para poder fazer, é essa possibilidade de você fazer a análise manual das sacadas. Então, nesse caso aqui, ele não aceitou, eu venho aqui com o botão direito, e aí ele pergunta, e ele me dá essa opção de marcar. E ele faz a marcação. E aí eu posso vir aqui, ó, e fazer o ajuste. Então, eu venho aqui e faço o ajuste do jeito que eu julgo ser melhor, certo? Pronto. E aí eu vou para a segunda. Então, aqui não teve. Essa daqui, por exemplo, foi um pouquinho mais robusta e ele não considerou sacada. Se eu achar que é uma sacada dentro da minha análise, eu venho aqui e seleciono também. E aí eu vou lá e modulo para... E aqui em cima a gente consegue observar também, ó, ele vai medindo a duração. Ele me dá qual foi a latência que aconteceu essa sacada e ele me dá a duração, que é esse período aqui, ó, o início da sacada até o final da sacada. E aí isso a gente consegue, ó, outra coisa interessante, esse daqui, ele aceitou como sacada. Mas olha só como ele fez a análise da sacada. Ele simplesmente pegou ali um traçado e o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e ajusta. Então, a gente ajusta e olha só, o que era uma sacada que estava com uma amplitude de 60 graus por segundo, a gente fazendo esse ajuste real, ela foi para uma amplitude de 84 graus por segundo. Então é muito importante você perder tempo na hora que você vai fazer essa análise das sacadas de refixação. Tanto para aceitar aquela sacada que você acha que ela deveria entrar na sua análise, como aquelas sacadas que o software analisou, porém ele analisou de uma forma não tão adequada. Então você tem que fazer o ajuste. É aquela coisa, a máquina ela é muito boa, ela ajuda muito, mas acaba que a mão ali, né, a nossa mão é que tem que fazer as coisas acontecerem. Então é muito importante a gente fazer isso daí. Então a gente vai passando aqui. Eu vou só finalizar aqui, só para poder mostrar para vocês. No final, a diferença. Então, a gente ajusta aqui, por exemplo, ó, ela foi um pouquinho além. Eu venho aqui e ajusto ela. Olha essa daqui também, ó. Mesma forma, se você considerar isso daqui uma sacada, então você vai lá no pico. Então, eu tô marcando aqui para vocês só para a gente praticar isso daqui, para vocês terem a noção do que a gente pode fazer, tá? Ok. E aí, ó, eu venho aqui em OK para salvar. E aí, o que vai acontecer? Não sei se vocês vão lembrar, mas aqui, ó, tinha só uma sacada do lado direito que ele tinha considerado. E aí, depois que eu fiz a minha análise, dentro daquilo que eu considero como sacadas, que eu acho que é relevante ou não, ele aumentou para 5, entendeu? Então, isso quer dizer o quê? De 8 impulsos que a gente realizou, 5 apresentaram sacadas de refixação. É claro que eu selecionei aqui algumas aqui para vocês, só para a gente poder treinar. Mas a gente vai ver nos exames algumas coisas mais reais em relação a isso daqui. O que a gente pode pensar nesses casos aqui, desse exame aqui dela? Essas sacadas poderiam ser sacadas fisiológicas, né? Então, do lado direito a gente só achou 2 sacadas, do lado esquerdo a gente achou 5 sacadas. Tudo bem que está acima de 50%, mas ali as sacadas que a gente pegou são sacadas bem pequenininhas, sacadas que provavelmente é por conta do impulso, porque quanto mais rápido a gente faz o movimento de cabeça, maior é a chance desse paciente apresentar uma correção dos olhos, uma sacada de refixação, tá? Então seria essa parte aqui que eu acho que é muito interessante vocês observarem e fazerem. Quem não faz isso, perder um pouquinho de tempo e fazer essa análise das sacadas aqui, tá? E aí e aí esse processo a gente faz nos outros canais também. Então, uma coisa que acontece que as pessoas reclamam muito em relação aos canais verticais,
é o fato de, às vezes, apresentar um ganho um pouquinho maior do que o esperado. E muitas vezes isso acontece também por conta da questão. Tem muita gente, eu já ouvi alguns professores falando em relação de pessoas também que utilizam, que isso pode estar relacionado com a questão também do movimento da câmera, de você fazer o impulso. Então, geralmente, quando você faz o impulso para a direção onde está a câmera, pode às vezes acontecer isso daí também. Então, muitas vezes acontece de você ter o um ganho alto nos verticais nesse equipamento, mas que nem sempre quer dizer que é alguma alteração, alguma relacionada a alguma possível alteração central ou não, entendeu? Então isso acontece, ó, tanto é que a gente vê aqui, ó, para vocês verem, o posterior esquerdo, então o posterior esquerdo aqui, desculpa, o posterior esquerdo, ele apresentou um ganho um pouquinho mais elevado, mas, por exemplo, ele está ainda dentro do que é esperado, de 1,5, tá? E aí a gente faria o mesmo processo também, de olhar aqui as sacadas, observar se tem alguma sacada que seria relevante ou não, e aí a gente faria, por exemplo, aqui, ó, se ele considerou essa sacada e você acha que é uma sacada, então você teria que fazer essa correção. Você viria aqui na base dela e ajustaria essa sacada para você ter a real amplitude dessa sacada, tá? Ó, esse caso aqui, por exemplo, provavelmente isso daqui é um artefato. Então, é uma sacada que a gente não vai considerar. Está numa latência muito alta, provavelmente é algum artefato. Então, o que que eu venho? Faço a mesma coisa. Eu clico com o botão direito e vou remover essa sacada da minha análise. E aí ele tira. E se eu quiser colocar essa daqui, se eu achar que essa sacada aqui, ela é importante, aí eu venho aqui e faço a análise manual da sacada. E aí a gente vai no LARP também, a mesma situação. Então, olha só para vocês verem aqui, ó. E aí, o que que pode ter acontecido também nessa situação aqui? Vocês viram que eu estava dando um impulso e ele não estava aceitando o impulso. Então, eu estava fazendo um movimento. Talvez eu possa ter exagerado um pouco mais também no movimento e ter facilitado a ter essas sacadas aqui com esse ganho alterado. E aí você vai falar, Thiago, então quer dizer que esse paciente tem uma alteração? Provavelmente, isso daqui é técnica. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar no VRIT quando você vê, será que eu errei? Será que na hora que eu fiz a execução do exame não foi da forma mais adequada? Então, a gente sempre questiona essa questão da execução do que eu chegar e dizer que isso daqui seria uma possível alteração. Isso aqui provavelmente é um erro de execução mesmo do exame, certo? E aí, aqui no Chimp, ó, é aquilo que eu falei para vocês. O que que a gente pode fazer aqui para poder visualizar melhor? Também é uma outra opção que a gente pode fazer também no Verrit. É vir aqui, ó, aumentar a janela de visualização. Olha como fica muito mais nítido a gente observar. Então, o que que a gente vê aqui? A gente vê um Chimp onde eu tenho o ganho normal, que é esperado, e eu tenho sacadas anticompensatórias. Por quê? Porque a minha cabeça vai, o olho, ele demora um pouco para poder alcançar o alvo. E quando ele demora, ele vai gerar essas sacadas de refixação. E essas sacadas de refixação, elas são anticompensatórias porque elas não estão na mesma direção do impulso, tá? E aí a gente vai observar aqui, nesse caso, que era esperado, no caso dela, que ela tivesse essas sacadas anticompensatórias. Então, em pacientes normais, é esperado que tenha a sacada anticompensatória. E aí, vamos ver uma coisa aqui, vamos observar, ó, aqui o ganho de 60, ele está numa média do lado direito de 0,9, do lado esquerdo 0,79. O lateral, observa que aqui, ó, no lado direito, por exemplo, ele está 1, está um pouquinho maior. Aqui está 0,7, provavelmente por conta de artefatos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, ó,
quando eu for mostrar os slides para vocês, que é o que a gente chama de flipagem, tá? Então, o que a gente observa, principalmente aqui no lado direito? Ó, eu tenho um ganho de 1,04, e aqui no SHIMP, eu tenho de 0,96. O que é normal acontecer no SHIMP? Às vezes o ganho está um pouquinho mais baixo. Isso é normal de acontecer no SHIMP, tá? E qual que é o principal foco no SHIMP? É a gente observar como que vai ser essas características dessas sacadas anticompensatórias, se elas vão aparecer ou se elas não vão aparecer, tá? E aí a gente tem o gráfico do exame mostrando a execução do exame, tá? Então, a gente observa aqui que tanto o posterior direito como o anterior esquerdo, eles tiveram um ganho maior. E lembra que a câmera, ela estava aqui do lado esquerdo, e uma das coisas boas do equipamento é o quê? É a possibilidade de poder trocar a câmera. Então, se, por exemplo, hoje mesmo eu atendi um paciente que estava com uma paralisia facial do lado esquerdo. O que eu tive que fazer? Eu tirei a câmera do lado esquerdo e coloquei ela aqui no lado direito para poder captar a resposta do outro olho. Então, isso é uma vantagem muito interessante desse equipamento, de poder trocar a câmera para você poder fazer o exame caso o paciente tenha algum comprometimento visual, alguma dificuldade para poder realizar o exame naquele olho. E o fato da câmera estar do lado esquerdo aqui, ó, vocês observaram que o ganho ele ficou um pouquinho maior, provavelmente por conta disso, do movimento, por conta da câmera também poder movimentar um pouco. E vocês viram também uma outra coisa muito importante, que na hora que a gente estava fazendo o exame, caiu a faixa, ela foi deslizando na cabeça dela pelo fato de ter o cabelo liso, então isso aí acabou que não ficou tão fixo. Então são algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente tem que ficar atento para evitar que a gente chegue e fale que um exame como esse aqui seja um exame alterado. Aqui nesse caso aqui, tanto no anterior esquerdo como no posterior direito, foi questão de execução, tá? Então que isso fique bem claro para vocês. Essa questão aqui do software, pessoal, tá tranquilo? Alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Os meninos Marina quer fazer algum comentário? Ângelo? Oi, Thiago. Já tiveram algumas perguntas no Question and Answer relacionadas à execução e tudo mais, que eu já fui respondendo por digitação. Então, pessoal, pode olhar aí, que as perguntas já estão respondidas e pode seguir. Não tem nenhuma outra pergunta aqui mais específica ou clínica. Beleza. Então, agora eu vou parar o compartilhamento dessa tela para a gente compartilhar os slides, para a gente conversar um pouquinho em relação ao traçado. Só me falem se está aparecendo aí a tela dos slides. Ela está aparecendo, mas não está no modo tela cheia de apresentação. Não tá, né? Então, agora foi? Tá perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora essa parte aqui, qual que é a intenção? É mostrar para vocês algumas características, tanto de exame, trazer para vocês algumas reflexões em relação a como a gente pode aproveitar melhor a utilização do Verrit, tá? Só me confirma se passou o slide. Passou? Sim, passou. Perfeito. Agora eu vou começar de trás para frente. Eu vou falar um pouco do chip, porque a gente estava falando do chip, então a gente já pega aqui o embalo e comenta sobre algumas coisas em relação ao chip, que eu já falei aqui para vocês, e depois a gente fala em relação ao Verrit. Então, o que é esperado no chip? Que quando o paciente tem alguma hipofunção de um lado, por exemplo, como nesse lado aqui, ele tem uma hipofunção, um ganho baixo e sacadas de refixação,
No SHIMP, é normal que ele não apresentem sacadas anticompensatórias. Essa é uma característica. Então, se eu falei para vocês que no paciente normal ele vai ter sacadas anticompensatórias, no paciente com uma hipofunção, não é esperado que ele tenha sacadas anticompensatórias, tá? Aqui nesse caso aqui, então, a gente tem um paciente que tem uma hipofunção, aqui, e aqui do outro lado a gente tem um paciente normal que apresenta sacadas anticompensatórias, tá? E aqui já desse lado eu tenho um paciente que tem uma hipofunção de canal lateral bilateral. E aí o que a gente observa no SHIMP? É que ele não apresenta as sacadas anticompensatórias, tá? Então isso é o que a gente imagina que possa acontecer. Porém, existem situações, como esse caso aqui, de um paciente nosso aqui, ele é um médico, ele acabou fazendo radiologia por conta da alteração dele. Então, vocês observam aqui que ele tem 2 schwannoma bilateral. E detalhe, esses 2 aí já foram realizadas cirurgias. Ele fez cirurgia lá na Alemanha e tal, e diante disso daí ele resolveu fazer radiologia por conta dessa situação dele. E aí, se a gente observa o VRIT dele aqui, ó, a gente tem uma alteração dos 3 canais semicirculares bilateral. Então, esse cara ele tem uma hipofunção bilateral dos 3 canais semicirculares. E aí você fala, cara, então esse paciente chegou no seu consultório carregado, né? E não. Por quê? Porque a gente está cansado de saber que existe aquele processo de compensação vestibular, e que é o que aconteceu no caso dele. E aí uma coisa que é interessante no exame dele é o quê? Que eu quis trazer para vocês. É o SHIMP. Aí você fala, Thiago, mas você acabou de falar que em pacientes que têm hipofunção não apresenta o SHIMP. Ele não apresenta sacadas anticompensatórias no SHIMP, porque ele tem uma alteração. Só que nesse caso aqui, o que os estudos falam também? Pacientes que têm hipofunção e apresentam sacadas anticompensatórias no SHIMP, provavelmente isso está mostrando que eles têm resquícios de respostas no sistema vestibular. E também poderia justificar o fato dele ser uma pessoa que está completamente compensada. Ele não sente tontura, ele tem a vida dele do dia a dia e tal, mas ele tem essa lesão por conta do schwannoma dele, tá? Então, é uma coisa que eu achei interessante trazer aqui para vocês, que a presença de sacadas anticompensatórias em pacientes que têm hipofunção, ela pode dizer que esse paciente tem resposta vestibular ainda, tá? Então, eu achei muito legal isso daí. Essa era a contribuição que eu queria trazer em relação ao SHIMP. E aí a gente fez o exame, e aí a gente precisa analisar. O que a gente vai analisar no VRIT? A gente vai analisar o ganho e vai analisar as sacadas de refixação, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre o ganho. Então, o que eu espero como resposta? Na Interacústicos, a gente tem 2 possibilidades de poder avaliar o ganho do RVO. A gente avalia pelo ganho instantâneo e pelo ganho de regressão. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 2. Então, é um pouquinho diferente do que é realizado, por exemplo, na Automatics, que realiza a área. Ela vai pegar toda a área, tanto do movimento de cabeça, como do impulso dos olhos, e vai analisar essa área. Aqui a análise ela é um pouco diferente, um pouco mais detalhada. Então, o que a gente vai observar? No ganho instantâneo, a gente vai observar isso daqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai registrar o ganho em velocidades diferentes. Então, eu aumentei aqui para vocês observarem que eles vão pegar na velocidade de 40 milissegundos, 60 milissegundos e 80 milissegundos. Então, seria isso daqui, ó. Ele registrou o impulso na velocidade de 40 milissegundos, depois ele veio e registrou na de 60 milissegundos e registrou na de 80 milissegundos, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando ele registra na velocidade de 40 milissegundos, ele está pegando tanto informação do RVO
como de outras estruturas também relacionadas à oculomotricidade. Lembra que abaixo de 100 milissegundos, a gente não tem uma resposta pura do RVO. A gente sofre interferência de outros sistemas também, certo? A de 80, que é aqui do final, ele provavelmente pode ter algum comprometimento do ganho. Ele pode apresentar algum comprometimento do ganho aqui no final do impulso. E a velocidade de 60, que geralmente é a velocidade que a gente vai levar em consideração para a nossa análise, ela é importante por quê? Porque ela é onde ela acontece o maior pico da velocidade. Então, é o pico de maior amplitude, ó, da velocidade do impulso. Então, por isso que a gente, sempre que a gente for observar o ganho instantâneo, é ideal que a gente olhe o ganho de 60. Tanto é que vocês vão ver no software, vocês vão observar que ele vai estar em negrito, né? Que é o ganho que você vai observar porque é a maior amplitude de velocidade. E aqui nessa parte de cima, nós temos o ganho de regressão. E o ganho de regressão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e analisar todo o impulso, de 0 a 100 milissegundos. Então, ele vai analisar todo esse percurso aqui e vai fazer uma média. Por isso que, às vezes, você vai olhar aqui, ó, por exemplo, aqui o ganho está de 1,08. Já aqui embaixo está 1,11. Por quê? Porque aqui em cima ele fez uma média de tudo. E aqui ele pegou apenas a região aqui de 60 milissegundos, tá? Então, essas são as formas que a gente vai avaliar o ganho no VRIT da Interacoustics. E aí, o que a gente tem que tomar muito cuidado, no caso desse tipo de análise, principalmente do ganho instantâneo? É isso daqui, aquela flipagem que eu mostrei para vocês, que aconteceu no exame quando eu fiz nos canais laterais. Que é o quê? Esse deslizamento. Tá vendo que a gente não conseguiu fazer com que a cabeça e os olhos elas estivessem realmente sobrepostas? Se no da Autometrics isso não é problema, por quê? Porque ele vai analisar a área, aqui vai ser um problema. Por quê? Porque ele não vai fazer uma análise fidedigna. Porque, olha só, ele vai pegar aqui, ó, 60 milissegundos da cabeça, vai estar por volta, ó, de 0,52. Então, ele vai considerar isso daqui como uma alteração de ganho. Só que, na verdade, olha só para você ver, ó, o impulso, o movimento dos olhos, ele ficou um pouquinho mais para frente. Então, causou essa, digamos, essa assimetria. E aí, nesse caso aqui, vai interferir no resultado do ganho instantâneo. E aí, o interessante é o quê? Você analisar o ganho de regressão. Suponhamos que você está fazendo um exame lá, e você tentou, você ajustou, fez a calibração direitinho, ajustou o óculos, não teve nada de artefato ali que você observasse que você fala, cara, foi algum problema de artefato. E permanece dessa forma, o ideal seria você analisar pelo ganho de regressão, porque aí o ganho de regressão ele não vai sofrer essa interferência tanto quanto sofreria no ganho instantâneo em 60 milissegundos, porque o pico do olho e o pico da cabeça, eles estão diferentes. Então, ele vai te dar um ganho que não é o ganho real. Então, prestar atenção em relação a isso daí, tá, pessoal? Uma outra coisa muito importante. Aqui eu tenho esse exame. E o que a gente observa nesse exame aqui? Eu tenho sacadas de refixação bilateral, porém eu tenho uma assimetria dessas sacadas pior do lado direito. E aqui no exame, principalmente aqui do lado direito, essa resposta aqui, ó, está me dizendo que um ganho de 0,8. Então, está me falando que aqui está com um ganho normal e tem sacadas de refixação. Aqui também tem um ganho normal de 1 ponto alguma coisa, com sacadas de refixação com amplitude um pouquinho menor. E aí, o que a gente observa aqui nesse gráfico aqui embaixo? A gente primeiro observa uma simetria de velocidade, certo? E uma velocidade ali com uma média próxima de 200 graus por segundo. Isso daqui no canal lateral, tá? Já nesse outro caso aqui, o que a gente observa? A gente observa que ele tem uma sacada de refixação mais robusta, com uma amplitude maior do lado direito do que do lado esquerdo,
Porém, aqui no lado direito, a gente vê um ganho baixo. O ganho está de 0,69. E aí a gente observa nesse gráfico aqui também uma leve assimetria, talvez um pouquinho mais da direita do que para a esquerda, mas está mais ou menos na média. Porém, a gente tem uma velocidade acima de 200 graus por segundo. Então, a velocidade aqui do impulso ficou entre 200 e 250, tá? O que isso quer dizer, Thiago? Quer dizer que esse exame aqui é o mesmo paciente, porém, foi realizado em velocidades diferentes. Então, a pergunta que eu faço para vocês, para a gente refletir, é: será que a velocidade do impulso ela é importante? Porque a gente sabe que tem uma assimetria de resposta. Quando a gente faz uma resposta, vou tentar desenhar aqui para vocês. Quando a gente faz uma resposta de estimulação, eu vou até onde conseguir. Então, por exemplo, eu posso chegar a 250, 300, 350. É claro que é mais difícil a gente chegar nessas velocidades, mas eu consigo ter uma excitação do lado que eu estou estimulando maior. Então, por exemplo, se eu cheguei aqui em 200, como foi aquele caso ali, ó, eu fiz 200 aqui, aqui a inibição foi até zero. Ela chegou só até o zero, que é o limite. Então, a inibição, ela tem um limite que é zero. Eu não consigo fazer uma inibição do lado que eu não estou estimulando, que vai ser negativa. Mas eu consigo fazer uma estimulação do lado que eu estou fazendo o impulso, que pode variar de acordo com a velocidade. Então, nesse caso aqui, eu tive uma velocidade que passou 100, porque lembra que a célula ela tem uma velocidade basal ali. Nesse momento aqui agora eu estou parado. E eu estando parado aqui, essa célula, ela está mandando informação o tempo todo. Está ali, entre 90 e 100 speaks por segundos ali, certo? Quando eu faço um movimento para o lado direito, eu aumentei esse daqui para 200, nesse caso aqui no exemplo que eu mostrei para vocês, e aqui eu diminuí para 100, certo? Agora, nesse outro caso aqui, ó, o que eu fiz? Eu aumentei para uma média de 250. Só que a inibição, ela continuou até zero. O que eu fiz aqui? Eu causei uma assimetria maior do sistema. Então, eu tive realmente uma resposta fidedigna em relação ao lado direito. E aí, quando eu aumentei a velocidade, o que eu observei aqui? Eu observei tanto sacadas com amplitude maior e o ganho mostrando uma diferença entre o movimento de cabeça e o movimento do olho. Então, é muito importante que a gente observe essa questão da velocidade da cabeça, na hora que você está fazendo um impulso, seja um movimento curto e rápido, mas é importante que você faça uma velocidade mais alta para poder realmente você causar essa simetria e você ter uma resposta real desse paciente. A outra análise que a gente vai fazer, que é a análise das sacadas, que para mim, hoje, é o principal parâmetro de análise do VRIT para mim são as sacadas, que eu acho que traz muito mais dados do que o ganho. Tanto é que na minha dissertação do mestrado eu estou estudando isso. Eu estou estudando essas características dessas sacadas para a gente começar a entender um pouquinho mais e tentar trazer mais informações do nosso exame do VRIT, tá? Então, o que a gente vai observar quando a gente vai analisar as sacadas de refixação? Então, primeiro, vai ser o pico da sacada. Então, qual que vai ser a amplitude, o tamanho dessa sacada, tá? E aí tem alguns estudos que sugerem que as sacadas, para ser consideradas patológicas, elas têm que aparecer acima de 110, 115 graus por segundo de amplitude, tá? A latência da sacada é o tempo que a sacada vai ocorrer. Então, eu tenho sacadas que são cobertas, como essa daqui, que ela vai acontecer durante o movimento da cabeça. E eu tenho sacadas descobertas, como essa daqui, que elas vão acontecer geralmente 100 milissegundos após o movimento de cabeça. Então, as sacadas cobertas, elas geralmente ocorrem 100 milissegundos após o impulso.
As sacadas de refixação descobertas, elas geralmente acontecem 100 graus, 100, fugiu aqui, 100 milissegundos após o impulso da cabeça, tá? A taxa de ocorrência, isso é muito importante a gente também levar em consideração. E o que seria essa taxa de ocorrência? É quantas vezes apareceu sacadas de refixação durante os impulsos. Então, por exemplo, no exame que eu fiz aqui hoje, a gente fez 8 impulsos para o lado direito. Dos 8 impulsos, 5 apresentaram sacadas de refixação. É claro que a gente fez uma análise ali forçada só para poder mostrar para vocês a forma de analisar. Mas se eu fosse considerar aquele exame alterado, o que eu ia levar em consideração a taxa de ocorrência? O que os artigos internacionais eles sugerem? Que você tenha pelo menos 50% de taxa de ocorrência de sacadas de refixação em relação aos impulsos. Então, se eu fiz 8 impulsos, eu tenho que ter pelo menos 4 impulsos com sacadas de refixação. Isso me garante, me dá uma confiabilidade maior em poder sugerir uma possível alteração ou não. Então, a taxa de ocorrência ela é muito interessante. E o professor Barim, né, há 3 semanas atrás, na aula que ele deu para a gente aqui no Brasil, ele falou também de uma característica legal, que é a duração, sobre um comportamento em relação à duração, que é, geralmente, as sacadas de refixação, para você poder diferenciar elas de possíveis artefatos, é que as sacadas de refixação, elas geralmente têm a duração delas acima de 30 milissegundos, que é esse tempo aqui, ó, certo? Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Aqui em cima não aparece. Mas eu mostrei para vocês lá no exame que ele mostra lá o tamanho, né, da duração da sacada. Então, esses são parâmetros muito relevantes e importantes que a gente deve levar em consideração na análise das sacadas de refixação. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês alguns exames que eu fiz aqui para a gente poder refletir algumas coisas. Então, como o Lulu Santos fala, né, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. A gente que faz VRIT, geralmente a gente quer esperar o quê? Que esse paciente, ou ele tenha um VRIT normal, como esse lado esquerdo aqui, ou ele apresente ganho baixo com sacadas de refixação robustas, que não vai te trazer nenhuma dúvida sobre a análise e a interpretação desse exame. Porém, a vida não é assim, né? O que a gente observa também, o que a gente tem observado durante esses anos que a gente faz o VRIT, é que existem casos onde o ganho vai estar normal e apresenta sacada de refixação. E aí você vai falar, pô, Thiago, mas e aí? Será que são sacadas de refixação? Eu devo levar em consideração ou não? São sacadas fisiológicas? É algum artefato? Entendeu? E aí o que a gente tem que levar em consideração? Principal reflexão aqui. Você não sabe o exato momento qual que é o estágio da lesão desse paciente quando ele chega no seu consultório. Ele pode chegar uma pós-neurite, e aí você vai pegar, provavelmente, um exame assim, ó, com essa característica aqui, o ganho bem baixo, com sacadas bem altas, tal, mas, às vezes, esse paciente vai chegar num estágio de lesão que você não sabe em que situação que está. E a gente sabe que o ganho é o primeiro a se recuperar. A recuperação do ganho ela é periférica. As sacadas, ela tem uma gama de trajetos das vias centrais e ela vai demorar um pouco mais para poder se recuperar. Então, pode acontecer isso, de o paciente, às vezes, estar num processo de compensação vestibular. Tem alguns artigos que falam também sobre uma possível vestibulopatia parcial nesses casos. Então, a gente tem que levar isso daí em consideração e começar a olhar o VRIT com outros olhos, e não apenas analisar somente o ganho. Então, ó, esse estudo aqui, ele sugere aquilo que eu falei para vocês na hora da prática lá, que para você considerar as sacadas patológicas, elas têm que estar acima de 110, 115 graus por segundo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que poderia me garantir que seriam sacadas fisiológicas? Primeiro, elas
tiveram um ganho normal do impulso, elas apareceram de forma bilateral com baixa amplitude. Então, nesse estudo aqui também, eles falam que quanto maior, ou melhor, quanto mais velho a pessoa vai ficando, né? Quanto maior a idade, maior é a chance de você também ter sacadas de refixação fisiológicas. Isso pode acontecer. Então, é uma forma da gente poder ter um parâmetro, que é, por exemplo, esse estudo, eles observaram isso. Eles consideram sacadas fisiológicas quando elas são bilaterais e elas acontecem até 110, 115 graus por segundo. Mas aí, você está começando a fazer lá os seus verrites. E aí já começa a ter várias dúvidas, várias coisas que vão aparecendo, que você ainda não tem experiência, e você se depara com isso. Eu fiz um exame, e muita gente conversa comigo em relação a isso daí. Eu fiz o exame, o ganho está normal, mas teve sacadas de refixação. E aí a primeira pergunta é, essas sacadas de refixação, será que elas são fisiológicas? E aí, nesse caso aqui específico, por exemplo, a gente não pode considerar uma sacada de refixação fisiológica aqui. Por quê? Porque ela está acontecendo apenas do lado direito. Então, se a gente for pensar em fisiologia, como que vai acontecer fisiologicamente apenas de um lado e não do outro, né? Esse caso em específico aqui é um paciente que tem schwannoma, que está em acompanhamento, ele não foi operado, e por coincidência, essas sacadas de refixação é do lado do schwannoma. Ou seja, será que eu deveria levar isso em consideração ou não? Certo? Então a gente tem que saber olhar para o verrite com outros olhos, com uma outra perspectiva, e não apenas ficar olhando só no ganho. Ah, o ganho está normal, então não vamos considerar sacadas. Opa, peraí, vamos dar uma olhada? Vamos ver como que essas sacadas elas estão se comportando ali? Então é interessante a gente observar isso daí. A segunda pergunta é, eu devo considerar o resultado do verrite normal pelo fato do ganho do RVO não estar alterado? Então, tem diversos estudos internacionais, vários estudos internacionais, já relatando essas características, seja em pacientes com schwannoma, seja em pacientes com Meniere, que eles observam o quê? Que esses pacientes apresentam sacadas de refixação compatíveis com o lado da lesão e o ganho está normal. Então, isso é um dado a mais que a gente tem que levar em consideração. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma dica para vocês, principalmente quem está começando e começa a ler artigo, ver essas coisas, é ter esse critério, observar o que o artigo está analisando. Eu fiz um levantamento de um estudo sobre schwannoma, né, que a gente vai publicar um artigo daqui a um tempo, se Deus quiser, sobre isso. E aí eu fui fazer um levantamento da literatura em relação ao verrite, a schwannoma, e aí a especificidade e a sensibilidade, no geral, nesse levantamento que eu fiz, ela variou muito, de 40% a 100%. E por que isso? Porque a grande maioria dos estudos levaram em consideração o parâmetro de análise do verrite apenas o ganho. Então, a minha dica para vocês é, quando vocês forem ler um artigo de verrite que só fale do ganho, depende. Se o objetivo do artigo era avaliar apenas o ganho, ele deixou bem claro ali que ele ignorou as sacadas. Ele quer analisar o ganho. Aí tudo bem. Mas se ele coloca como parâmetro, não, foi analisado o ganho como parâmetro do verrite e não levou em consideração as sacadas, aí eu sempre quando eu vejo um artigo desse, eu questiono, tá, mas e as sacadas? Será que teve, não teve? Foi compatível com o lado da lesão ou não? Porque quando a gente observa as características das sacadas, muda um pouco, né? A gente consegue observar que tem algumas coisas que batem. Tem alguns achados que batem com a queixa do paciente, mas a gente está focado apenas no ganho do RVO. No ganho, por quê? Porque a gente aprendeu, e os estudos, os primeiros estudos foram assim, falando do ganho, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns casos para a gente refletir em relação a isso. Esse paciente aqui, ó, esse primeiro exame aqui dele foi em 2021.
ele apresenta aqui um ganho normal com sacadas de refixação unilaterais à direita, certo? Aí ele voltou há 2 semanas atrás, ele disse que ele estava bem e tal, e aí ele teve uns problemas lá nos treinamentos que ele faz de luta, e ele voltou a ter tontura de novo. E aí ele apareceu com esse verrite aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ganho normal com sacadas de refixação bem consistentes aqui do lado direito e não do lado esquerdo. Do lado esquerdo tem, mas o que a gente vai analisar aqui? Então, eu trouxe para vocês aqui em cima, ó. Primeiro, que já vai contra aquele artigo de normalidade que eu falei para vocês. A amplitude das sacadas aqui estava 112 graus por segundo, certo? A latência em 130, porém ele tinha uma taxa de ocorrência de 100%. Os 16 impulsos que eu realizei do lado direito apresentaram sacadas de refixação, certo? O outro lado, aí você fala, Tiago, mas então é bilateral, porque olha só, aqui teve 50%. Só que aí tem uma coisa bem interessante que a gente vai levar em consideração aqui também. É uma diferença entre a amplitude das sacadas. Então, tem estudos que falam que quando você tem uma diferença entre a amplitude de um lado com o outro acima de 40 graus por segundo, você vai considerar esse lado aqui como lado patológico, tá? Então, isso daí é uma dica interessante. E aí você fala, pô, Thiago, tá, mas eu ainda não estou confiante de que o ganho... Opa! Eu não estou confiante de que o ganho... Ixi, como é que eu saio aqui dessa... Aqui. Eu não estou confiante desse resultado do Verrite. Aí eu fiz aquele teste de vibração de mastoide, vibração do crânio, que eu pego o massageador, coloco na mastoide direita, esquerda, no topo da cabeça, e eu quero observar se esse paciente tem algum nistagmo ou não. Então, olha só, quando eu fiz aqui, olha o que acontece com ele. Vocês conseguem observar que o olho está batendo para o lado esquerdo? Então, esse olho aqui é o olho direito e o olho está batendo para o lado esquerdo. E quando a gente observa nistagmo nesse tipo de teste, como a vibração de mastoide, a vibração de crânio, esse nistagmo, ele geralmente vai bater para o lado sadio. Então, olha só que interessante. Eu tenho um verrite com ganho normal, sacadas de refixação bem consistentes do lado direito, e eu tenho um teste de vibração de mastoide batendo para o lado esquerdo, dizendo que realmente o lado esquerdo está melhor do que o lado direito. E aí, a minha pergunta para vocês, eu consideraria isso daqui importante ou não? Um outro caso, essa paciente aqui, o médico estava achando que era VPPB, ela estava com uma característica de que quando ela virava para o lado esquerdo dela, ela virava para o esquerdo, parece que não estava muito legal. O olho não ficava muito bem, parece que não focava direito. E aí, o que a gente observa aqui? Ó? A gente observa sacadas de refixação, só que qual que é a característica aqui mais interessante nesse caso? Olha a amplitude dessa sacada. Apenas 76 graus por segundo. Então, se a gente for levar em consideração o que os estudos falam sobre sacadas fisiológicas, por exemplo, nesse caso aqui, talvez esse daqui não se enquadraria como alterado. Por quê? Porque eu tenho uma amplitude baixa de 76 graus por segundo, certo? E aí, eu realizei o head shaking test nesse paciente. Opa! E olha só o que aconteceu. Esse daqui é o olho direito e o olho está batendo para o lado direito. Isso quer me dizer o quê? Que o lado direito ele está funcionando mais do que o lado esquerdo. Está tendo uma assimetria de respostas. E olha só que coincidência. Eu tenho sacadas fisiológicas do lado esquerdo e tenho um head shake com nistagmo batendo para o lado direito. Será que essa paciente, ela teve uma crise e ela está num processo de compensação vestibular? Então, é um dado que a gente tem que levar em consideração. É você sugerir no seu exame, né? Será que esse paciente está num processo de compensação vestibular ou não?
mas vocês observam que os resultados, eles se complementam, eles batem. Então, eu acho que é interessante a gente a gente observar com mais detalhe os nossos exames do Verrit. E aí vocês acharam que eu não ia falar da prova calórica do Verrit, né? Que todo mundo, prova calórica, Verrit, qual que é melhor, um vai substituir o outro, não sei o que e tal. Essa não é a minha intenção. A minha intenção não é vir aqui falar para vocês em relação a isso daí, porque a gente já está cansado de saber que são exames diferentes que avaliam estruturas diferentes em velocidades diferentes. Porém, se a gente associar os dois resultados, será que a gente consegue trazer algum dado a mais para a nossa avaliação? Será que a gente consegue sensibilizar mais a nossa avaliação? Olha só que interessante. Esse paciente aqui, ele apresentou uma PL para a esquerda, dizendo o quê? Que o lado esquerdo dele está funcionando mais do que o lado direito. E no Verrit dele, ele apresentou um ganho normal com sacadas de refixação bem robustas do lado direito. Ou seja, a minha prova calórica e o meu Verrit, eles estão compatíveis. Mesmo eu tendo ganho normal no Verrit, eu tenho sacadas de refixação compatíveis com essa possível hipofunção que eu encontrei na prova calórica. Então, será que é importante a gente olhar isso? E aí, o que a gente vê nos artigos? Que muitas vezes eles fazem essa comparação entre Verrit e prova calórica apenas com o ganho. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, seria mais um que entraria para a estatística de que, não, o Verrit ele não é sensível, a prova calórica é mais sensível do que o Verrit. Mas se você levar apenas o ganho em consideração, realmente eu vou concordar com você sobre isso. O que eu quero deixar de reflexão para vocês é, será que eu não devo levar em consideração essas sacadas de refixação nesse caso aqui? Será que não é um dado importante para a minha avaliação? Gostaria que vocês pensassem em relação a isso daí. Um outro caso de prova calórica. Esse daqui, interessante por quê? Quem faz prova calórica aí vai olhar esses resultados aqui e vai falar, esse exame está normal, certo? Por quê? Porque deu uma PL de 16 para a esquerda e deu uma PDN de 12 para a direita. Então, está dentro dos padrões de normalidade, tá? E aí eu fiz o Verrit. Pessoal, olha que coincidência. Eu tenho um predomínio labiríntico para a esquerda dentro da normalidade, dentro do que é esperado como normal. E olha só que curioso. Aqui no lado direito, eu tenho sacadas de refixação com ganho normal. Apenas no canal lateral direito. Os outros canais não têm. E aí eu tenho uma sacada de refixação aqui, que tem uma amplitude boa, uma amplitude acima de 100, que tem uma taxa de ocorrência relevante de 100%, e ele está batendo com esse resultado da prova calórica. E aí? Será que vale a pena você levar isso daqui em consideração, você relatar esse achado no seu exame? Não é muita coincidência, gente? Você tem um predomínio labiríntico na prova calórica que está dentro da normalidade, do que é esperado, né, na nossa literatura. E aí você faz o Verrit tem sacadas de refixação do lado que está tendo uma assimetria, que está pior na prova calórica. Olha só para vocês verem como a gente pode perder dados importantes. E detalhe, essa paciente é uma paciente que tinha queixa. Ela ainda estava se queixando de tontura, ela disse que tinha melhorado já do que ela estava antes, mas ela voltou no médico porque ela ainda estava sentindo tontura. E olha como é interessante. Provavelmente, se eu fizesse a prova calórica, na época que eu fazia ainda a prova calórica, eu ia considerar esse exame normal também. Mas aí, quando eu pego um Verrit desse e pego a prova calórica, vocês concordam que a gente vê com outros olhos? Pelo menos vai causar uma reflexão, será? Será que realmente isso daqui está me dizendo que pode ter ainda alguma coisa ainda que está precisando compensar, que justifica essa causa, essa queixa da paciente? Então, achei muito interessante trazer para vocês isso daqui.
Pode acontecer também casos que a gente não espera, como esse que eu atendi há, acho que 2 semanas atrás, uma paciente que ela apresentou uma hipofunção com ganho baixo e sacada de refixação do lado direito, e olha só o canal posterior esquerdo dela. Ganho baixo com sacada de refixação. Então, ela teve uma hipofunção bilateral de canais diferentes, pegando canais verticais, pegando canais horizontais. Então, olha como é interessante essa questão do VRIT, que ele permite, ele nos traz essa possibilidade de poder avaliar os 3 canais semicirculares. E a gente, quem faz o VRIT na rotina clínica, a gente vê casos onde a gente tem, às vezes, alteração só do posterior ou do posterior bilateral, que muitas vezes na prova calórica a gente não conseguiria pegar porque ela vai avaliar só canal lateral, uma frequência fisiológica. Então o VRIT ele vem também para poder contribuir com os achados, por exemplo, de quem faz a prova calórica, né? Ou para confirmar, para poder sensibilizar mais, ou para poder mostrar que, ó, aqui está normal, mas aqui está alterado. Ou senão, aqui está alterado e aqui está normal. Por quê? Porque são frequências diferentes, são células diferentes que são estimuladas. Então, quanto mais a gente estimula células do tipo 1 e células do tipo 2, a gente tem uma chance maior de poder sensibilizar mais a nossa avaliação. Estou quase finalizando, pessoal. Não vai embora não, tá quase. Aguenta firme. E o VRIT nas alterações centrais? É possível também? Então, nós temos aqui casos como esse daqui, que é um paciente que tem schwannoma e que está afetando o cerebelo, né? Já está afetando a região do cerebelo, e a gente observa o quê? Uma característica muito comum, que é ganho baixo com sacadas de refixação no canal posterior e no canal lateral, preservando o canal anterior. E por que isso? A gente sabe que o cerebelo ele é um grande inibidor. Ele vai inibir tudo, ele vai fazer a modulação de toda essa questão do equilíbrio corporal. E quando eu tenho uma alteração de cerebelo, o cerebelo ele para de inibir o núcleo vestibular superior, que faz conexão principalmente com o canal anterior. E aí, se ele para de inibir o canal anterior, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter alteração aqui, certo? Já eu vou ter alteração, por quê? Porque eu vou ter um comprometimento ali de núcleo medial, núcleo lateral ali, mais o medial, e o cerebelo. Então, na verdade, aqui não é que eu tenho uma hipofunção de canal lateral e canal posterior e é uma alteração periférica. Provavelmente isso daqui é uma alteração central e refletiu no VRIT. Então, ao invés de eu pensar que é uma alteração, uma hipofunção periférica de canal posterior e lateral, provavelmente é uma alteração central, ainda mais quando ele vem com essas características na oculomotricidade. Uma perseguição ocular sacádica, né? Está cheio de dentilhadinho porque o olho ele não consegue acompanhar de forma homogênea, ele vai fazendo pequenas sacadas durante o movimento, e a supressão do reflexo vestibulocular, que é aqui, ó, eu olhando aqui no meu dedo, e aí eu vou fazer esse movimento olhando aqui no meu dedo. Quando eu faço isso daqui, eu estou suprimindo o reflexo vestibulocular. E aí o que eu espero? É que não tenha esses nistagmos, como apareceu aqui, entendeu? Então, é uma característica que eu encontro bastante nesses pacientes que apresentam o VRIT com canal posterior e canal lateral alterado, preservando o canal anterior. Mas também existem situações como essa daqui, onde eu tenho ganho normal e apresenta o mesmo comportamento. E esse caso aqui também é um caso de paciente de schwannoma, que o tumor já está acometendo também a região do cerebelo. E aí eu posso ter também uma outra resposta, como essa daqui, ó. Eu fazer um head shake test, eu posso ter associado àquelas alterações de perseguição ocular e supressão do RVO, mas eu posso também ter um head shake test que vai apresentar o quê? Um nistagmo vertical para baixo, que é o conhecido como nistagmo downbeat, como vocês estão vendo aí no vídeo. É um nistagmo onde o olho bate de forma vertical com maior intensidade para baixo, certo? É uma das características também que a gente encontra no VRIT.
Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Na verdade, o que eu queria trazer aqui era mais provocar algumas reflexões para vocês, principalmente para quem não se ateve a esses tipos de achado, ou que às vezes encontra isso na rotina clínica e acaba não considerando. Por quê? Porque a gente aprendeu que o ganho é o principal parâmetro, né? E muita gente aqui no Brasil ainda leva muito em consideração o ganho como principal parâmetro, né? O professor Renato Cal, ele até brinca que daqui a um tempo a gente vai estar medindo interpico de latência nas sacadas, porque cada vez mais a gente vai evoluindo, e eu acho que esse é o processo. O processo é o quê? É a gente questionar. Eu acho que é muito interessante, no início é sempre assim mesmo, a gente vai aprendendo e vai aprimorando, vai vendo algumas coisas acontecendo na clínica, e a gente precisa levar isso também para frente, para as pessoas também começarem a observar isso daí. Então, o principal que eu queria trazer aqui para vocês, de tudo isso daqui, é vocês observarem as sacadas de refixação, olharem para as sacadas de refixação com outros olhos e começar a interpretá-las, tentar associar elas. Outra coisa importante, o VERRIT sozinho, como qualquer outro exame vestibular, às vezes ele se torna um pouco. Ele vai me ajudar? Vai me ajudar, assim como a prova calórica, assim como o VEMP, que a gente falou na semana passada. Mas o mais importante que eu queria que vocês levassem para a rotina clínica de vocês é que associem os achados dos outros testes com o VERRIT. Vocês vão começar a ver essas coisas que eu mostrei aqui para vocês. Esses achados que muitas vezes passariam despercebido se eu realizar apenas o VERRIT. Se eu fizer pelo menos head shake, vibração de mastoide e VERRIT, que é o que o professor David Z, famoso, né, neurologista lá dos Estados Unidos, fala, é padrão ouro de avaliação hoje. É head shake, vibração de mastoide e VERRIT. São exames rápidos, simples, que avaliam frequências diferentes, células diferentes e que trazem sensibilidade na sua avaliação. Então, tentem pegar os resultados do VERRIT e associa prova calórica, associa com head shake, vibração de mastoide, e vocês vão observar que a sua análise do VERRIT, ela vai ficar um pouquinho mais requintada. Você vai conseguir trazer mais dados do VERRIT do que chegar e falar assim, não, esse exame aqui está com ganho normal, tem essas sacadas, essas sacadas aqui são fisiológicas. Não, olha, pega aquelas características que eu mostrei para vocês aqui e vejam se realmente faz sentido ou não, se bate com a queixa do paciente, se bate com outros exames. Certo, pessoal? Muito obrigado aí para todo mundo aí que está permanecendo até agora. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. E aí vamos aí para as perguntas, ou alguma contribuição também que Marina, Ângelo quiser falar também. Muito obrigado, Thiago. Obrigado para todo mundo que tá aqui com a gente ainda. Chegou uma pergunta agora que ainda não deu tempo de ser respondida. Então, a Thaís perguntou quais outros sinais você encontra no VERRIT de paciente com alteração central? Boa pergunta. Uma característica legal, Thaís, também que os estudos têm observado, é uma latência das sacadas um pouquinho mais aumentada do que o que a gente espera como normal, né? Como eu falei para vocês antes. Então, isso também é uma característica. Tem também a questão do hiperganho, né? Que tem alguns artigos que falam, mas o que a gente tem que tomar cuidado? Que é aquilo que eu falei para vocês lá no início. Não achar que, por exemplo, o exame que eu fiz aqui com a Rebeca, aqueles hiperganhos que apareceu tanto no anterior como no posterior, eles são sugestivos de possível alteração central, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso, mas são algumas características que a gente vai observar, além desses que eu mostrei para vocês, seria o aumento da latência também, é um achado interessante, ou às vezes também a ausência de sacadas com o ganho baixo. E aí, mais uma vez, a gente tem que levar em consideração ter uma percepção de que esse ganho baixo, sem as sacadas de refixação, não é artefato. É muito normal acontecer. Eu pego alguns exames que chegam no consultório desse jeito.
onde a pessoa lauda como uma hipofunção bilateral, porque o ganho está baixo, mas não tem sacada, e às vezes você olha lá no traçado, você vê que tem algum artefato que poderia justificar esse ganho baixo. Então, tomar cuidado com isso daí também, tá? Muito obrigado, Thiago. Então, a gente não tem mais nenhuma pergunta, as demais já foram respondidas ao vivo mesmo, pela própria Marina ali durante a tua aula. Queria agradecer novamente ao Thiago por ter topado estar aqui com a gente hoje à noite, agradecer a todo mundo que está aqui presente e também a Marina pela organização. Fiquem ligados, então, nas redes sociais da Interacústicos para vocês verem quando a gente vai ter mais alguma novidade, mais algum webinar. Tem bastante coisa legal vindo por aí. É isso, boa noite, um abraço para todo mundo.